Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada estamos estudando aqui, gente, parábolas, as histórias que transformam, e eu acho incrível como Jesus tem profundo interesse de nos fazer compreender verdades profundas do reino dele, através de histórias tão simples, mas que a gente precisa estudar, né, cavar um pouquinho mais, ir um pouquinho mais profundo, e assim extrair o que ele queria ensinar pra gente, para que a gente viva já agora, aqui, nesses dias, nessa terra, o reino de Deus. Lembra? Ele sempre pensa assim, né? Ó, o reino dos céus é semelhante. Aí ele conta a historinha, e hoje não vai ser diferente. Uma história simples, mas que traz verdades muito profundas. Espero que você aproveite ao máximo esse bate-papo aqui para você crescer espiritualmente, ter alguns insights aí e esperamos que esse material continue sendo um recurso a mais aí na sua experiência com Deus, na sua caminhada com Deus, quem sabe na sua classe, a Escola Sabatina, para fazer da sua classe um momento especial de estudo e de crescimento espiritual. Bom, eu tenho o prazer de receber aqui, ó, gente, já estamos, caramba, já está indo, já passou da metade, hein? Tá passando muito rápido, hein? Mas a gente tem o prazer de receber aqui uma galera muito especial. Eu acho que eu tô até na geografia deles aqui, nem sabia, viu? Ele já estourou no cinema aí. Gente, o negócio tá pegando, hein? Você é maluco. Quando vocês virem aqui, vocês vão saber do que eu tô falando, tá? Mas eu tenho o prazer de receber aqui uma turma muito especial, de uma parceira aqui na área do Ministério Jovem, né? Uma associação muito especial, emblemática aqui, a mãe de todas. Eles falam que é a mãe de todas, gente. Inclusive da Paulista Leste. Estou aqui com a galera da Associação Paulistana e eu vou começar com ela, gente. Ela ama a missão, ela é apaixonada pelo Ministério Jovem, ela é distrital da Central, do Distrito Central de Carapicuíba, e ela é de lá também, viu, gente? Ela é acredita? É solteira, gente. É brincadeira, mas é verdade. Eu vou falar outra coisa não, pra não dar spoiler aqui. Mas é isso aí. Ela é solteira, ela é filha da Jussara e do Messias. Se não falar os dois, os diz que os pais brigam. Um abraço pra vocês, tá? Vocês têm uma filha incrível, tá, gente? E ela veio aqui para compartilhar sua experiência um pouquinho aqui do que ela tem aprendido na Bíblia. Ela é a Laís Emanuele. Tudo bem, Laís? Palminha. Um abraço e muito obrigado por estar aqui, pelo seu desprendimento, disposição de estar aqui, tá? É um prazer, um privilégio para nós receber você que representa muito bem a liderança jovem aqui da nossa querida paulistana. Bem-vinda, hein? Eu que agradeço. Eu faço parte do Movimento 117, já chegou, né? chegando. Tem que mostrar a nossa Cara, firma. o departamento dela ficou assim, ó. Essa menina. Um beijo pro movimento e também pra minha região, tá? Os nonautas da nona região de Carapicuíba. Mas agora, por falar em região boa, eu estou aqui com ele, que é o esposo da Letícia, o pai do Miguel, um exemplo de regional. Cantor, compositor. Pregador. Jogador de basquete. Você é maluco. E comanda aí, né? Pastoreia 32 igrejas na 6ª região aí, o Renatão. Você é louco. Famoso Renatão, ícone da paulistana. Olha a voz dele, olha a voz dele. Vai lá. Bom dia pra você, boa tarde, boa noite. Né? Eu não sei qual momento que você vai acompanhar essa gravação, esse estudo, mas para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês. Pastor Fabrício, a gente está invadindo aí a galera da Paulista Leste, mas a gente chega com tudo. Estou aqui até representado pela minha região, né? 6ª região, mas pra gente é um privilégio, a gente faz parte do movimento, a gente é pescador de gente, e a gente está onde o reino é sinalizado. E a gente tem mais gente aí, né? Além da Laís, do pastor Fabrício, a gente tem um cara que é sensacional. Vocês estão vendo aí que não é apenas bombando nos vídeos. Roteirista, ele é ator. Ele é criativo. Uma celebridade. Ele cuida das partes criativas e, se precisar, ele carrega a caixa também. Cuida das questões de logística, se você precisar, tá? Dirige caminhão, tem... Fusca. O Maralata. É o esposo da Camila, pai da Malu. E também é pai de mais de 10 mil jovens ali na Paulista. Você é maluco. Esse é o nosso pai, Grupo, pastor não. Jorges Homse, mais conhecido como Pastor Didio. Vulgo Didio. Eu quase chorei aqui, tá? Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Vou pedir pra você me apresentar na minha vida, sempre, todos os dias pra mim. Salve a galera da PL, salve a galera da Paulistana, Movimento, tamo junto, é um prazer estar aqui. Eu de verdade sonhei em estar aqui. Não é verdade? A gente acompanha o contexto, a gente acompanha esse podcast desde quando ele começou, né, Laís? Sim, com certeza. É um Não é sonho verdade? realizado, é verdade.
E é um prazer. Obrigado pelo convite, tamo junto. E eu vou ter a inútil tarefa de apresentar quem vocês já conhecem. Os donos da casa. Os donos da casa. Como é que se apresenta o dono da casa? Mas é o pai de todos nós. Muito obrigado. São 11 mil jovens? 11 mil jovens da PL. Dá o seu salve. Conheça cada vez mais. Pastor Fabrício Leão. Muito obrigado. Deus te abençoe. Prazer, nossa, cara. Agora, eu fico olhando pra esse cara, eu fico lembrando de cachecol, mas não sai da memória mais, cara. Cara, pra quem não sabe, entra aí na rede Movimento 117, você vai ver uma chamada pra uma vigília que o pastor Leão estará. O melhor promocional da história que eu já vi até hoje, viu? Cara, movimento. Foi da hora demais. Uma passação de vergonha, né, cara? Que conversa, irmão. Foi show demais, muito bom. Um abraço, jovens da Paulistana aí, muito bom, viu? Tá com uma representação muito bem representada aqui de vocês, aqui da liderança do Ministério Jovem e aqui dos jovens da Paulistana, é muito bom. E um abraço para vocês também de todo o Brasil, de fora do Brasil, que tem acompanhado o podcast, é muito bom ter vocês e esperamos que esse momento seja, como tá sendo legal pra gente, seja também uma inspiração para você na sua casa aí, tá bom? Bom, eu queria, antes de orar, só desafiar você também a seguir a gente nas redes sociais. Nosso perfil do Instagram, tá bom? Jovens Adventistas APL, você acompanha lá os bastidores do podcast, os cortes da semana, os temas, também nossa rota da amizade aí, que estamos fazendo até o final do ano e contamos com a sua participação também, beleza? E também queremos desafiar você a seguir a gente também, ou assinar ou se inscrever no nosso canal do YouTube Paulista Leste. Acompanhe lá também a cada semana, no início da semana aí, terminou ali o almoço, já estamos liberando ali o podcast já da semana, antes aí, já no começo da semana, para você acompanhar a minutagem. E se você preferir, pode também buscar o podcast no contexto, na sua plataforma de áudio preferida e acompanhar aí. A Laís disse que ouvia só aí no Spotify. Toda semana no Spotify. Áudio. Legal, muito bom, obrigado, tá? E eu queria pedir, inclusive, para você fazer uma oração, para a gente começar esse bate-papo aqui em torno da Bíblia. Vamos orar. Agora. Querido Deus, muito obrigada pelo presente que é nós poder estudar a sua palavra, Amém. Aprender mais sobre ti, que as lições aprendidas nesse estudo nós possamos colocar em prática na nossa vida. Amém. E extrair o melhor de cada uma delas. Que o Senhor abençoe os pastores, o Renatão, a mim, a cada jovem que vai estudar a lição, que todos possamos ser abençoados. Amém. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Laís. Tema na semana, gente, amando o próximo. Eu acho que as parábolas mais famosas que Jesus contou estão nessa lição, viu? Não vão estar todas, mas eu acredito que as mais, assim as populares, que o pessoal geralmente, de forma geral, conhece, vão estar aqui. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade da gente, quem sabe, ver detalhes que a gente não tinha visto antes, mas eu acho que está muito legal mesmo. Então, o tema do episódio de hoje, amando o próximo. Quem é o meu próximo? Pergunta de 1 milhão, né? Eu acho que Jesus virou um pouco a chave no final da parábola, mas vamos lá. Eu vou ler aqui a partir do versículo, vou ler aqui rapidamente, Lucas capítulo 10. Você tem a sua Bíblia aí, você pode ler também essa parábola e acompanhar e fazer também a sua reflexão sobre o tema da semana, tá? Lucas 10, a partir do verso 25, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Certo dia, um especialista da lei... Curiosamente, tá, gente? As principais parábolas de Jesus tinham um público bem definido, específico, né? E aqui está ele, mais uma vez aqui, ó. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com uma pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu com uma pergunta, na verdade, Jesus, né? O homem respondeu: ama o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, a tua força, com a tua mente. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: está correto, faça isso e você vai viver. Mas como você me perguntou, vou te contar uma historinha, né? A Jesus contou, além de responder com uma pergunta, vai contar uma historinha. A parábola do bom samaritano. Por sinal, essa parábola só está no Evangelho de Lucas. Por sinal, Lucas também era o único dos escritores da Bíblia que não era judeu. E ele traz essa visão de Jesus como Jesus que inclui a todos, crianças, mulheres e especialmente os marginalizados, né? E ele vai contar uma parábola. Um homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus respondeu com uma história, não só com uma resposta.
ou com uma pergunta, mas com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem, se precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3, aí é a pergunta de Jesus, né? Qual desses 3 você diria que foi o próximo do atacado pelo bandido? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Mas miserável não disse o nome, né? Mas tudo bem. Então, Jesus disse: então, brother, você que estava preocupado em saber o que fazer para a vida eterna, vai lá e faz o mesmo. E aí você vai viver. Que história, hein, gente? Forte. Que história extraordinária. Quem é o meu próximo? Essa era a preocupação dele. E Jesus respondeu de novo: a questão não é quem é o meu próximo, a questão é quem vai ser o próximo de quem precisa. E ele teve que responder, né? Eu acho que essa é a resposta que a gente vai tentar dar ao final dessa lição. Não é isso? Tirinha da semana aqui na tela. Eu queria ouvir a impressão de vocês. Esse é um momento especial na sua classe também. A galera já faz aí o spoiler da semana, tira algum insight. E eu queria ouvir aqui dos nossos convidados, da nossa bancada de hoje, amando o próximo, começando pelas damas. Qual é a sua impressão, Laís? O que é que veio ao teu coração, à tua mente aí, ao ver a tirinha da semana? Bom, ele começa ali com uma cara não muito agradável. E a gente que conhece a história, a gente já imagina, né? Ele queria colocar Jesus numa situação meio desconfortável. E aí ele perguntou: mestre, quem é o meu próximo? Jesus contou toda a história, ele está ouvindo a história e aí falou: acabo de me tornar a pessoa que mais temia, a que aprecia um samaritano. Esse é um meme. Me tornei quem eu mais desprezava. A pessoa que acorda às 5 horas da manhã para correr. A pessoa que sai... É um meme. Então, assim, ele desprezava um samaritano e acabou apreciando um samaritano. Boa. E Quem que você mais teme? Que você teme se tornar? A pessoa que acorda às 5 horas da manhã para correr. Eu temo aquela pessoa que acorda cedo feliz, sabe? Eu acordo cedo feliz. Você acorda, eu temo me tornar essa pessoa. Eu vendo assim, eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe sempre me falava assim, que eu só ia entender as coisas quando a gente passa. E o interessante nas parábolas de Cristo é que todas as histórias que ele fazia, havia uma transformação de comportamento, de coração, de virtude. Então, a pergunta foi feita: quem é o próximo? A pergunta de milhões foi feita. A mudança aconteceu durante a história, durante esse processo. E aí ele se vê naquela situação. É que nem, por exemplo, eu sempre não me via como ancião. Talvez antes no Ministério Jovem, antes de ser ancião, eu mais criticava os anciãos do que... Aí quando eu experimentei ser ancião, aí a gente sabe na pele como que é. Cara de ancião. Mas basicamente é isso. Quando a gente experimenta, a gente muda o comportamento, a gente é transformado de alguma forma. Então ele acabou se tornando a pessoa que ele mais temia, porque ele viu que aos olhos de como Cristo tinha apresentado naquela história, ele foi convidado a ter uma mudança de comportamento para também amar esse samaritano. Que o contexto político ali já era todo diferenciado. Mudou até a expressão dele ali, ó, no último quadrinho. Exatamente. Ai, cara, eu acho que a gente tá tão preocupado, né? A gente tá tão preocupado com quem vai fazer o bem, né? E às vezes, Jesus passou por isso também. Os discípulos ficaram assim indignados, né? Quando o cara foi lá e estava curando em nome, né? Expulsando demônios, curando também. E estava fazendo em nome de Jesus, né? Aí foram lá, mas eles não são discípulos, estão fazendo, curando, expulsando demônios, não era só a gente. Aí disse: rapaz, quem não ajunta comigo, não espalha. Estão atrapalhando? Não. Então, só faltou falar: cala a boca, vai fazer teu trabalho. Segue o jogo. Estão trabalhando, deixa eles fazer o trabalhando deles. Não estão trabalhando, estão fazendo em meu nome. O trabalho que vocês deveriam estar fazendo
E vocês estão preocupados? E a gente vida. perde Quem tá fazendo o bem? E a gente perde um tempo nisso. Nossa, Porque até, né, tipo, nesse processo todo, a gente perde muita coisa e tempo eu acho que é uma das coisas primordiais. Se você precisa amar seu vizinho, ame seu vizinho. Se você precisa amar alguém que, aos seus olhos, não merece o seu amor, ame. Haja como se estivesse amando essa pessoa. Acho que o nosso grande desafio, pra mim, assim, quando eu olho pra Tirinha, é, cara, a gente precisa sair desse negócio, dessa teoria, né, cara? Porque a gente sabe tanto, eles sabiam tanto, os caras estavam tão preocupados, né, em ser detentores, né, do conhecimento, mas praticar, que era bom, nada, né? Então acho que o nosso... Eu me vejo nos fariseus, muitas vezes, sabe? A gente conhece, sabe e tal, mas a gente só patina. E enquanto a gente tá, né, fazendo toda a parte teórica, tem gente lá. Meu vizinho tá fazendo. Né? Meu vizinho alimenta 500 pessoas toda semana com feijoada. Ele vai fazer. Ele acorda às 7 da manhã, chega às 8 da noite e ele conta com tanta alegria, cara. Né? Ele não confessa a mesma fé que eu tenho, mas é um cara que tá vivendo. Eu tenho um lance que eu não sei se a gente consegue entender o espírito do nosso tempo. É um espírito de muito debate, muito conflito. A gente tem assuntos que a gente não pode tocar, que a gente sabe que vai gerar polêmica, que a outra pessoa não vai receber bem. A gente sempre fala assim, ó, não fala sobre futebol, política e religião, né? Não pode nem tocar no assunto que você sabe que pode surgir ali uma reação apaixonada. Quando a gente fala dessas histórias, Jesus toca em coisas que geraria polêmica, sabe? E que pra gente não gera. É aí que tá. Quando a gente faz o esforço de tentar se aproximar daquele tempo, Jesus usa algumas palavras que ele não poderia usar normalmente. Por exemplo, samaritano, bom samaritano na mesma frase. É verdade. É só se o fariseu, só se tiver um não no meio, né? O samaritano não é bom. Faria mais sentido, né? Faria mais... Então, assim, eu gosto de observar essas estratégias de Jesus. Eu nunca vi, não sei se quem está ouvindo já viu, eu sei que a gente está perdendo tempo aqui na tirinha, mas eu nunca vi alguém mudando de opinião numa discussão. Eu nunca presenciei assim. Os caras principalmente um líder, né? Líderes, Os caras estão discutindo, usando texto da Bíblia, teologia e tal. Eu nunca vi terminar assim. Você tá certo. Mas aí Jesus conta uma história, usa uma palavra, ou palavras polêmicas, e tem condição pela história de transportar quem ouve para dentro da história. Ele virou a mesa, né? E até hoje, o Leão falou, eu me vejo no samaritano. Eu me vejo... esse é o poder da história, né? Do storytelling. De colocar a gente dentro da história. E isso é fantástico. A Bíblia faz isso o tempo todo. Vamos falar em história, contextualiza a gente aí, Didio, porque a lição começa com uma história muito prática, né? Boa. Incentiva uma inspiração. Eu li essa história e fiquei assim, caramba, como a gente precisa sair da teoria para a prática, né? E ser, de fato... essa porta aberta, né, para quem bate, para quem está precisando entrar. Boa. De novo, acho que a lição, para quem não leu, é importante ler essa história, que ela é muito... Ela joga luz, acho que é um poder da história de fazer a gente ver coisas que a gente não via. E se a gente fala hoje sobre nazismo, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, é muito fácil a gente delimitar os territórios do bem e do mal. É muito fácil a gente se posicionar. Passou 70 anos, 80 anos disso. Então, quando a gente lê essa história, que introduz todo o tema da lição, a gente tem que tentar se aproximar do contexto histórico da história. Sim. Né? E ela... eu só vou aqui fazer um parênteses, que a Bíblia usa esse recurso o tempo todo. No Antigo Testamento, por exemplo, quando o profeta Natan precisava falar para Davi, o rei, que ele estava errado, o que ele faz? Uma história. Ele conta uma história. Quando Jesus quer falar as verdades do reino, ele conta uma história. Então a história, às vezes, tem uma força, assim, impressionante. E essa aqui é uma dessas histórias que fala da família... Eu não sei se eu vou pronunciar certo. Tem-Bum. Essa Corrie... Me ajuda aí, Leão. Você que é fluente. Corrie. Tem-Bum. Tem-Bum. Eles moravam na Holanda e o pai ou a família, eles abrigavam nas suas casas os necessitados e principalmente aqueles que eram perseguidos pelo regime. Especialmente os judeus. Né? Aqueles que não eram os desejados.
Aqueles que, enfim, se você se associasse a eles, você faria parte dessa perseguição como perseguido. E eles sofreram as consequências disso. E mais tarde, ela, a filha, relata no livro O Refúgio Secreto que ouviu ou que aconteceu uma conversa do chefe da polícia ali nazista com o pai dela, que já estava todo moribundo, perseguido, enfim. E eu vou ler essa parte, pode ler? Claro. Diz assim, o chefe falando, né? Gostaria de mandá-lo para casa, meu velho, disse ele. Acredito na sua palavra de que você não causará mais problemas abrigando as pessoas que ele abrigava, enfim. Não consegui ver o rosto do meu pai, mas ouvi a sua resposta. Se eu for para casa hoje, disse ele, de maneira uniforme e clara, amanhã abrirei a porta novamente para qualquer necessitado que bater. Sensacional. Então, ó, olha as camadas dessa história, né? Ele primeiro foi perseguido, depois ele teve a oportunidade de voltar para casa, voltar para a segurança, mas ele de não ajudar mais, né? De não ajudar mais, mas ele foi fiel ali a uma consciência alternativa que ele tinha no tempo dele. Ele sabia que ele estava fazendo o que era certo, enfim. Pra gente, de novo, é fácil a gente olhar e observar que ele estava no lugar certo e tal. Mas naquela época, e se a gente transportar para os nossos dias, ele está tomando um passo que a maioria de nós não teria coragem de tomar. De insegurança, de lucidez, enfim. É uma coisa absurda o que ele está fazendo aqui. Cara, sabe o que eu insight minha mente agora aqui? Eu estava passando no sinal agora há pouco, né? Eu parei. Cara, como a gente é tão seletivo, a gente às vezes olha para os fariseus, cara, os fariseus selecionavam quem podia ajudar, mas a gente faz às vezes, na maioria das vezes, a mesma coisa, cara. Esse aqui eu não vou ajudar não, porque esse aqui, se eu ajudar, ele vai usar para outra coisa. Exato. Esse aqui eu não vou ajudar não, mas vou ajudar essa criança por quê? E o pai? Como é que o pai deixa a criança vir aqui? Esse aqui não vou ajudar não, porque isso aqui, cara, tá limpando o para-brisa aqui, mano. Por que não vai fazer outra coisa? Sempre tem uma para ganhar, né? A gente fica selecionando quem... Eu acho que essa introdução já deu sabe, você ampliou nossos horizontes para essa ideia de que, cara, você tem que ajudar quem precisa. Exato. Deus está do lado deles, né? Eu tenho que ajudar quem precisa. Sim. Mesmo, e eu achei interessante a história, porque ajudar mesmo pessoas que podem comprometer a minha integridade e minha segurança financeira, o que for, porque o caso dele aqui, o cara chegou a morrer só porque ele não abriu mão de ajudar a quem precisava. Achei fantástico. Acho que quando ele se associa a essas pessoas perseguidas, ele se torna um perseguido. Então, às vezes andar com pessoas que não são desejadas, você se torna um indesejado. Isso aconteceu com Jesus, né? Você se torna um deles. Quando você come com eles, ajuda, enfim. Sensacional. E a vida dela, ela escreveu depois, né? Achei legal na lição aqui. Ele fala assim, a vida dela foi marcada pelo amor ao próximo. Você pensa, Madre Teresa de Calcutá. Cara, não tem como você pensar outra coisa, né? Não tem. Não tem como, cara. Porque, não, a mulher que largou tudo para ajudar quem precisava. Então, e eu acho uma pergunta pra gente aqui, tá? Pra você que tá em casa, pra mim também. Como é que você quer marcar a história? Eu ia até falar sobre essa questão de marcar, porque o senhor usou a história, o Didi usou o contexto que a lição nos apresenta, mas toda vez que a gente toma a decisão de marcar ou abençoar alguém, quem é mais abençoado é a gente. Sensacional. Então, eu tenho gostado bastante dos subtítulos da lição, que a lição tem nos apresentado. Então, tipo assim, uma porta para quem bate. Mas a gente fica escolhendo, como a gente falou, né? Para quem vai abrir, né? Quando a gente decide ser uma pessoa que decide marcar histórias, a nossa vida já está sendo marcada também. Isso é mais sensacional porque às vezes a gente pode passar pela dificuldade que for. E eu trago para o contexto da parábola. O bom samaritano podia ter dito não. E estava tudo bem. Sim. Se ele dissesse não... Era o normal. É o padrão. Era o padrão. No caso da visão de quem imaginava, era o normal, né? Mas a resposta dele marcou a vida dele e marcou a vida de outra pessoa. Sempre quando a gente decide isso, isso transborda para outras pessoas também. Sobre isso, eu tinha um comentário sobre marcar a vida das pessoas. Aqui foi a filha dele que relatou no livro a história do que o pai dela fez. Imagina o impacto então, na vida dela. Sim, né? ela ouviu o pai dela que conta na lição que já moribundo, ele falou isso. E aí fala que depois, assim, apenas ela, infelizmente, sobreviveu. E aí fala que ela iniciou um centro de reabilitação. Nossa. Ou seja, ela deu continuação ao legado do pai dela.
O pai dela faleceu. Antes de falecer, já nos últimos momentos, ele disse que se ele fosse para casa dele hoje, amanhã ele iria abrir a casa dele para receber as pessoas. Não. Ele não conseguiu, mas a filha dele conseguiu e continuou. É muito legal, porque a gente marca as pessoas. Ela se tornou uma extensão do pai. Sim, né? De certa forma, o legado continuou através dela. Sensacional. Tá bom, gente, papo, hein? Você é louco. Vamos lá, gente! A parábola é marcada por perguntas, é, Laís? E quem sabe a pergunta mais importante, ela não é a mais importante, tanto que Jesus muda ela no final, né? Mas a parábola começa a partir dessa problemática. A pergunta é, quem é o meu próximo? E aí, Laís? O interessante é que ele era um mestre da lei. Então... Eu quero perguntar o que ele já sabe. Tá? Exato. Não sei se pode usar esse termo, mas é como se ele fosse meio sonso, né? Ele quis dar assim, quem é meu próximo? E aí, aqui o que eu gostei da lição falou assim, Jesus continuou a parábola virando a mesa, pois aqueles que deveriam ajudar, ou seja, o sacerdote e o levita, não estenderam a mão de amor, enquanto aquele de quem menos se esperava ajuda, ou seja, o samaritano, estendeu a mão para o homem necessitado. Aqui mostrou um mestre da lei, que ele era um excelente teórico, mas um adorador mentiroso, e mostrou uma pessoa que era desprezada e que ninguém iria dar nada, que seria o samaritano, ou seja, o grupo dos excluídos, trazendo para a nossa realidade, talvez uma pessoa que se afastou, digamos assim, a gente não sabe, que agiu diferente, que fez o que aquele líder deveria ter feito e o aprendiz daquele líder também deveria ter feito. E aí a história, a gente tem as lições da ação do samaritano, né, de amar o próximo, mas a gente também tem a lição, será que eu não sou que nem esse mestre da lei? Eu me acomodo atrás aqui, Laís, eu fico atrás do meu cargo de distrital de jovens, de diretora jovem, e acho que estou conhecendo bem a Bíblia. Eu sou uma excelente teórica, mas uma falsa adoradora. Complicado. E é engraçado como incomoda, né, a gente, né, de ver pessoas que na nossa visão, né, cara, o samaritano era um apostatado, né? É um judeu que se misturou ali com gentios e tal, né, ficou um negócio meio estranho, inimigo, né, miscigenário, o inimigo, o cara virou, um apostatado, é um cara perdido. Cara, e quanta gente que na nossa visão é apostatado, distante, né, não quer nada mais com Deus e tem vivido na prática o que muitos cristãos deveriam viver. Exato. Então, Jesus, eu acho, até notei aqui, viu? Quem é meu próximo? Acho que a pergunta mais importante, que aqui muda a pergunta, né? Quem vai ser o próximo de quem necessita? Quem é que vai ser a resposta para alguém que está orando? Eu acho que Jesus, ele amplia, porque eu acho legal isso, porque os caras vêm com uma pergunta tão óbvia, né? Eles sabem, mas você não já sabe. Quem diz a lei? Então você já sabe, tô perguntando por quê? Então a pergunta não é essa, a pergunta é, ele conta a história, e a pergunta é, quem é que vai ser o próximo de quem precisa? Ele foi confrontado. Tá tão preocupado com quem você deveria ajudar, a pergunta é ao contrário, quem vai ser aquele que ajuda? É interessante que quando essa pergunta é lançada, né, no caso, existe sempre que nem eu comentei vindo para cá, existe um abismo entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E aí é um ponto de decisão, porque como o senhor falou, eles já sabiam, mas por que não fazer? Por que não praticar? Porque às vezes praticar é tão difícil, é tão desafiador, é tão pesador, chega a ser pesado, sabe? E o que mais me chamou aqui nessa lição de segunda-feira é que tem uma escrita ali embaixo que fala que o termo próximo, ele tem teve um significado totalmente novo para eles. Então, por isso da mudança de comportamento, da transformação e da conversa de alguém que é líder, que sabia de tudo, ter mudado de ideia num contexto ali que aos nossos olhos talvez ele não mudaria, porque hoje a gente vive nas nossas realidades, você que está assistindo, você tem a sua realidade, e é muito difícil a gente mudar alguma coisa, virar a mesa, mas a gente é chamado para quebrar ciclo. Não é porque alguém te deu um tapa na cara que você vai continuar deixando, tal. A palavra de Deus fala, dê o outro lado, mas como que a gente vai dar o outro lado? Com amor, praticando, não só falando. Nós hoje temos uma geração que muitas pessoas falam e deixam de praticar nas pequenas coisas, e isso é muito interessante. Ô Renatão, aquela lição do parte do Comente fala sobre essa diferença entre status e compaixão. A gente percebe isso muito nitidamente na parábola, né? Porque você percebe duas pessoas que tinham status, eles são inseridos na parábola, e eles
não fazem nada. E ao mesmo tempo aquele que não tinha status nenhum, aliás, seu status era de ser uma pessoa ruim, né? É o único que demonstrou ter compaixão, né? E a compaixão, acho que é a melhor definição que eu já vi na minha vida, viu? Pastor brother meu aí, um conhecido de muita gente, pastor Jair Miranda, ele falando sobre, olha, quando você ouvir a palavra compaixão, que é sentir a dor do outro, colocar-se no lugar do outro, uma melhor tradução ele diria assim, no Nordeste deveria ser, sentiu dor nas tripas. Nas tripas. Sentiu dor no íntimo, sentiu a dor do outro. A tal ponto o cara parou, cara. Parou. Imagina, limpou o cara, vestiu ele, colocou no transporte dele, no carro dele. Né? Tinha um cara limpando um carro um tempo atrás, é uma historinha que eu vi, o cara adorava limpar o carro dele, um carro lindo, adventista o cara, né? Cristão e tal. Aí o pastor chegou de lá, cara, vai ter uma semana de oração, eu preciso que você busque uma visita em tal lugar. Aí o bairro era meio zoado, né? Não tinha pavimentação, e o cara falou, meu carro? Colocar naquele lugar pra você? Não, jamais, pastor, chama o Uber aí. Né? Imagina, o cara colocou no carro dele, limpo, né? No Maralata dele, colocou lá e pagou a conta. A compaixão, ela foi traduzida em ações. E aqui teve um status, assim, aqui nitidamente, não é, Renatão? Tem uma diferença entre status e compaixão, né? Sim, sim. No caso aqui, o que eu mais consegui identificar é que nessa questão de status, quem se tornou o herói improvável foi aquele que simplesmente precisava praticar um ato que muitas vezes a gente não faz, que é o ato da compaixão, que é o se entregar, que é o se doar. E se você vê, através dessa decisão, a gente consegue entender que o ato de ele ter tido compaixão com quem ele nunca tinha visto na vida superou uma barreira. E essa superação de barreira quebrou um ciclo tremendo, porque imagina quando Jesus conta essa história, não apenas esse líder mudou ali a sua mentalidade, o seu comportamento, mas outras pessoas que ouviram também foram impactados com isso. Falaram, como um samaritano, como o pastor tinha falado, bom samaritano na mesma frase, pode ter, tido compaixão, porque aos nossos olhos o mais fácil era ele não ter feito nada, ou ter feito pior do que as outras pessoas. E é interessante porque você vê um contraste. E a palavra de Deus, toda vez que a gente abre do Gênesis ao Apocalipse, sempre é um contraste. Porque você... eu já fui pequeno, tá? Eu escuto as palavras, as histórias. Você tá em crescimento, cara. A minha mãe contava as histórias. E muitas histórias, hoje, quando a gente vive, quando a gente passa, quando a gente escuta, tem um novo sentido com a realidade que a gente vive. Então, aquela realidade, tenta imaginar como que era a realidade. Onde falasse samaritano, as pessoas se afastavam de você, ou até, fariam coisa pior. Mas ele não viu nada disso. O samaritano não viu nem mesmo a questão de ser falado, de ser o cara, de ser o herói. Ele simplesmente fez o que tinha que ser feito na hora certa, no momento certo. E isso é muito interessante porque, às vezes, a gente fica fazendo escolha, ou a gente estende a mão esperando algo em troca. Esperando um status, esperando alguma coisa. Selfie. Um selfie. Selfie do bem. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque o pastor até falou da questão de, a gente vive numa sociedade hoje onde a gente precisa se preocupar muito com o que falar, muito como agir. Mas ele simplesmente fez o certo pelo que é certo. E isso é sensacional. Eu queria lançar... Tá lá isso, achei bem legal aqui. Como o desejo de status pode nos impedir de servir as pessoas hoje? Eu queria ouvir a resposta de vocês aí. Porque às vezes a gente fica nesse dilema, né, cara? A gente tem uma busca, né? Cara, eu tenho que aparentar ser bom. Eu tenho que mostrar que eu sou um bom pastor, né? Eu tenho que dar dinheiro no farol porque eu sou pastor, ou porque eu sou um líder. Até que ponto pode impedir de ajudar as pessoas na prática? Se você faz isso pelo status, você é limitado pelo status também. Boa. Então, se você tem um alcance menor fazendo tal coisa, você já te limitou. Aí eu não vou fazer não, porque não vai dar tanta visibilidade, né? Se eu tô sem o meu celular, então não vou fazer. Se não tem repercussão, não vou fazer. Então, você é limitado pelo seu status. Você é aquilo que é o que Jesus fala em Mateus 5, 6, né? Se você quer a recompensa dos homens, você faz uma oração em público, você dá uma grande oferta e você vai ter a recompensa dos homens. Mas se você quer o Pai, você vai no secreto, onde ninguém tá vendo. Cara, a compaixão é a chave, né, cara? Porque a compaixão, ela move a gente a fazer o que tem que ser feito quando precisa ser feito e acabou.
Não importa o tamanho, não importa com quem, não importa a hora. Eu acho que é a grande sacada da parábola, sabe? Cara, irmão, pratique. Sai desse negócio aqui. Vamos aqui ver um forte contraste entre professar uma religião e praticá-la. Para com esse negócio que só eu acho que tem que fazer isso, é importante. Né? Vai lá e faz. Sai do abismo, né? Dá sangue logo aí, irmão. Vai pra missão, vai ajudar. Pode ficar... Porque aqui, ó, ele falou teorizando. assim... A lição falou assim, ó, muitos tinham ideia equivocada de que é possível negligenciar as necessidades de certas pessoas enquanto estamos comprometidos em amar e servir a Deus. Aí aqui a pergunta que o senhor fez. Eu senti aqui bem na costela esquerda. Nossa, você vai falar, cara. Como esse desejo de status? Por quê? Vamos lá. A gente pode falar, olha, eu não pude ajudar a tal pessoa porque eu tenho tal cargo na minha religião, na minha igreja, e eu fui fazer aquilo, era maior. Então, vamos lá, a caminho de Brasília, Maranata, o evento mais recente. Eu não fui participar de uma ação social aqui no meu bairro, olha, não pude ajudar esse necessitado, porque eu estava economizando, porque eu fui para Brasília, eu gastei demais lá no Maranata, entendeu? A gente tem que trazer para nossa realidade, porque esse sacerdote, ele não ajudou aquele homem, porque se ele tocasse em um cadáver, ele teria que ser purificado. Impediu o serviço do dia. E aí ia atrapalhar, entendeu? Ele tinha uma obrigação maior, então, em nome de servir a Deus, ele não serviu ao próximo. Que pois é, esse paradoxo. E a gente pode colocar muitas vezes a desculpa de que a gente não está ajudando o nosso próximo em nome da nossa religião. Porque eu amo servir a Deus, eu não estou servindo o meu próximo. Léo, se eu falar demais, você pode editar e cortar essa fala. Só fazendo um rápido... condensando essas ideias, a parábola lá tem raízes na realidade, certo? A gente comentou isso. Sim. Então, era uma estrada violenta, era possível que eles sofressem alguma violência nessa estrada, talvez não os sacerdotes, mas o samaritano com certeza, por isso que ele carregava remédios para si, óleo para si, ataduras para si, e ele usa o que ele separou para si, para curar alguém. Tem nome real, então Jesus traz nomes reais, né? Tá na boca de Jesus a palavra samaritano e tal. A Bíblia, quando a gente fala de amor, a gente romantiza o amor. É um amor hollywoodiano. Então quando eu falo de amor, eu estou falando de amor de Eros, né? Da minha esposa, aquele amor... que tem que ser correspondido. Que eu não toco, não é concreto. É um amor da boca, da ideia, é um amor da ideia. Quando a Bíblia fala de amor, na primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia, está em Gênesis 22. Que pega o teu filho, a quem tu amas, e leva para que ele seja sacrificado. A palavra amor aparece num contexto de paternidade e sacrifício, que se repete no batismo de Jesus. Tal. Então, quando a Bíblia fala de amor, essas coisas que pra gente é só ideia, ela é quase que o amor pode ser tocado, visto, é concreto. Então é isso, você vê o amor, você toca no amor, ele constrange. É uma coisa assim, que dá para fazer, entendeu? Mensurável, né? Jesus está nos chamando para servir com compaixão. Eu queria só finalizar essa parte aí com o texto de Ellen White. Onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar os outros, é revelada a atuação do Santo Espírito de Deus. É o que você falou, né? Onde quer que haja essas necessidades, elas são supridas, o amor é real ali. O Espírito Santo está atuando, se materializando. Está se revelando. Né? Através de uma ação de compaixão. Dá para ver o Espírito Santo. É isso aí, sensacional. Hipertexto, gente, o tempo está correndo, hein? Hipertexto, a palavra-chave da semana é ação. Não vou nem comentar, tá? Mas eu queria ir direto com vocês aqui, começando pelo pastor Didio. Qual é o teu texto, qual é a tua palavra? A palavra não poderia ser outra, hein, gente? Ação. Qual é o teu texto, qual é a palavra que você queria acrescentar? A minha palavra... meu texto é Isaías 58, 5-8, contexto muito bonito de todo o capítulo de Isaías. É para ler o capítulo? Não. O texto que você quiser e aí dentro. Então vamos rapidinho. Isaías 58, 8, de 5-8, diz assim: por acaso este é o jejum que escolhi, o dia em que os homens se mortifiquem? Por acaso
a esse inclinar de cabeça com junco e fazer a cama sobre o pano de saco e cinza? Acaso é isso que chamas de jejum e de agradável ao Senhor? Por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi? 2 pontos. Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, impor em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Tem a sequência do texto aqui. Então, a partir desse capítulo maravilhoso de Isaías, eu separo a palavra que são liberdade. Top. Ação, liberdade. Ok. Quem mais aí, Laís? Eu escolhi a passagem que é João, capítulo 13, versículo 34 e 35. É a seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A minha palavra é atitude, porque a nossa atitude tem que ser de ser discípulo de Cristo, para que as pessoas conheçam a Jesus. Porque aqui, ó, como ele disse, que conhecendo a nós, eles vão conhecer a Cristo. Então, a minha palavra aí da ação é atitude. Já até anotei aqui já. Show. E aí, Renatão? O meu tá lá em 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21. Diz assim, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Verso 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então a palavra que eu peguei aqui seria muito clichê se a gente falasse sobre amor ou sobre Deus, mas eu grifei a palavra mandamento. Por quê? Porque quando a gente age com amor, o mandamento de Deus é revelado e o Espírito Santo de Deus é sinalizado através do reino dele. E isso é muito importante porque quando a gente fala sobre mandamento, a gente fala sobre envolvimento, sobre responsabilidade, sobre entrega e sobre o reino de Deus sendo sinalizado através da nossa vida. E isso é muito importante nos dias de hoje também. Fala de movimento. Coloquei aqui o movimento também. Não, que o movimento verdadeiro, né, cara? Ele liberta, né, cara? O jejum verdadeiro é aquele que ajuda o oprimido, né? Que leva a liberdade, né, ao oprimido. Tem que ver com ação, né, com atitude, né? A Laís mencionou isso também. E até você mencionou aqui, né, o Renatão. Amar é um mandamento. Amém. Né, cara? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é assim, olha, cara, opcional aí e tal, quem quer ser questão, mas se você também não quiser amar, vai ser questão do mesmo jeito. Não é isso não, cara. Posso falar uma coisa? Pode. Desculpa, cara. Talvez você já estivesse querendo encerrar. Mas ama como a ti mesmo. É que eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. O nome dela é Maria Luísa. E quem tem filho aqui, acho que é nós 3, né? E é um sentimento absurdo. É muito forte, não dá pra escrever, não dá pra falar. E eu passei a olhar todas as crianças do mundo, de verdade, de uma maneira diferente, como eu olho pra minha filha. De maneira que eu fico muito feliz com notícias de crianças e perplexo com outras notícias. Então, só de imaginar, né? Só de imaginar, né? Numa guerra, o que está acontecendo com as crianças, os refugiados, quando as crianças... Eu coloco a Malu em cada uma dessas crianças e isso me dói, me faz... Então, acho que é esse como a ti mesmo, né? Uhum. No Museu do Holocausto, tem uma frase que eu queria compartilhar com vocês. A frase é assim: no Holocausto, não morreram 6 milhões de judeus. Um judeu morreu 100 milhões de vezes. Então, você pega a sua extensão, o limite da sua extensão é redimensionado, né? Você se estende no próximo, você se vê no próximo, você vê a tua filha no próximo. Isso é mudança de consciência, mudança de natureza, mudança de visão proporcionada pelo Espírito Santo. Verdade, hein? Eu voltando aqui à questão da parábola, você mencionou e ampliou, e agora vou voltar de novo aqui, porque a parábola, a parábola, não, é conexão mesmo. A parábola, ela traz para um micro, né, o que Deus espera que a gente viva, né? Seja nessa experiência que você pegou uma relação sua com sua filha, amplia para um monte de relações, de forma como Deus quer que você viva, enxerga todo mundo, as crianças e tal. A gente vê uma coisa aparentemente isolada na Alemanha, mas que ela se reproduz no mundo todo, né?
E a parábola também do bom samaritano é uma história de um episódio isolado, né, em algum lugar de alguma estrada do Oriente Médio, muito... Uma cultura específica. Mas que ela explode, né? A amplitude dela é absurda quando quando o personagem da parábola do bom samaritano, ele é encarnado por Jesus, né? Exato. Então você começa a perceber que aquele ato pequeno, né, que mudou a vida de uma pessoa, tocou na vida de uma pessoa, mudou alguém que estava quase morto ali. Agora, quando você começa a imaginar essa parábola encaixando Jesus como aquele que veio para alcançar todo mundo, né, para colocar-se no lugar da gente, você percebe que isso dá uma amplitude absurda. E aquele ato de compaixão foi uma espécie de doação sincera, né, porque você percebe uma atitude, uma ação após a outra do cara. Ele está doou o tempo, doou o animal, doou o dinheiro, se precisar, doou mais. E até que ponto o pastor Didio, a gente também precisa aprender a fazer dessa história um princípio, a gente também fazer das nossas atitudes doações sinceras, como foi feito no Bom Samaritano e, logicamente, feito por Jesus também. Acho que ela é uma... A gente falou de atitude, a gente falou de decidir e de coisas concretas. Essa parábola nos insere no horizonte da Bíblia, nosso horizonte se mistura com o horizonte da Bíblia, e ela faz com que a gente mude o nosso estilo de vida, a nossa consciência. Eu acho que é isso. Quando Paulo fala em Romanos 12, de que há uma alteração, uma modificação, uma transformação da gente, é de dentro para fora. Então, a nossa visão muda. A consciência, ela se torna alternativa, não é uma consciência comum. Então, a gente encara o mundo, o sofrimento do mundo, as pessoas, de uma forma diferente. Que Deus convida todo o povo ao longo do tempo, o seu povo, a ter. Uhum. Então, no deserto, olha, vocês vão tratar as pessoas dessa forma porque vocês já foram estrangeiros. Vocês vão tratar os escravos, os servos dessa forma porque vocês já foram servos. Lembra da chibata do faraó? Pois bem, então outras pessoas vão sentir isso e vocês vão precisar cuidar dessas pessoas. Uhum. E eu acho que eu vou terminar. Bênção na Bíblia, prosperidade na Bíblia, é quando a gente consegue ser um canal para que a bênção deságua no horizonte de alguém. Uhum. Então, quando Abraão é convidado para ser bênção, ser tu uma bênção, é para abençoar todas as famílias da terra. Uhum. Então é isso. Prosperidade na Bíblia é quando alguém que tem pouco, usa o pouco que tem para ajudar quem tem menos ainda. Sensacional. Sabe? Trazendo para nossa realidade, o que é mais interessante é que o samaritano não se preocupou com o limite do cartão, ou se ele tinha outros gastos ou algo do tipo, ele só foi lá e pagou o preço. Muitos de nós, hoje em dia, não estamos dispostos a pagar o preço por coisas pequenas, por vícios pequenos, mas ele pagou o preço. Por quê? Porque doação, a palavra já disse, doação precisa ter dor. Eu vi na catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, pessoas doando, pessoas se ajudando, pessoas tendo compaixão, mas eu também vi pessoas doando coisas que a gente não pode doar. Coisas, tipo, usadas, quebradas e tudo mais. Então, tipo assim, doação tem que ter entrega e sinceridade. Não é só dar na mão. E o bom samaritano foi lá e pagou e ainda disse que se tivesse mais gastos, ele pagaria. Ele foi além. Muitas vezes a gente se preocupa, como eu disse, no limite do cartão, no dinheiro que a gente tem que fazer, nas coisas que a gente tem que pagar, mas essa história fala pra gente não se preocupar como a gente precisa fazer, mas com quem a gente precisa fazer as coisas. O que eu gostei também é que tá aqui de azul na lição. A lição é muito boa. Nossa, essa lição foi muito boa. Assim como o samaritano dessa história pagou as despesas de alguém que não tinha condições de fazer isso, Jesus deu a vida por pessoas que não tinham condições de pagá-lo. Teve eu não lembro qual foi o ano, que a Semana Santa, o tema foi amor escrito com sangue. Assim como o samaritano ele estava disposto a entregar tudo, Jesus ele estava disposto a entregar tudo, ele entregou a vida dele. Então foi um amor escrito com sangue. E aí se a gente se coloca nesse lugar, Jesus ele quis trazer que assim, a gente, aquele rapaz ele estava machucado, então ele estava desorientado, perdido, assim como fala em Mateus 18, ele veio para salvar os que estão perdidos. Então a gente
está perdido. Ele veio nos salvar. Esse amor tão grande, ele entregou tudo para que nós possamos ser salvos. Então, o que eu penso que aquele samaritano, quando pegou o doente, ferido, e levou para a hospedagem, eu acho que está no livro Parábola de Jesus, ele pegou a gente e leva para a igreja. Então, lá são as pessoas que estão feridas, as pessoas que estão necessitadas, e lá nós encontramos amparo, apoio, abrigo, e que a gente possa também levar isso para o nosso lado, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que está na beira da estrada, e Jesus, o bom samaritano, veio me salvar. Top demais. Então você percebe que é incrível, né? Como uma história, quanta coisa Jesus queria ensinar. Na verdade, Jesus queria ensinar o plano da salvação para aquele líder, né, cara? Olha, eu sou esse bom samaritano. Eu sou representado por essa pessoa que vocês odeiam. E de fato é o que eles estavam sentindo por ele, né? Porque inclusive essa pergunta aqui era para ser mais uma casquinha de banana para ser do que acusar polêmica. Jesus, né? Vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. Vamos ver se ele vai se contradizer. Vamos ver se ele vai seguir o que nós ensinamos há anos, há milênios, ou se ele vai... barreiras que a gente construiu, né, na nossa cabeça, né, os samaritanos aqui, a gente tem um templo de Deus, eles não, e ele derruba tudo, né, e é o que ele veio fazer, né. Então, de fato, essa palavra tem muito a nos ensinar, inclusive e especialmente sobre a graça de Deus, um Deus que não mediu o esforço, um Deus que não fez contas, um Deus que não fez, minha fatura, não, eu vou entregar tudo, e aliás, o que precisar, o que for necessário eu vou fazer, e eu vou pagar o preço. E foi o que ele fez por nós, né? Então, essa palavra, ela toma uma dimensão muito profunda, né? Para ser para nós, todos nós aqui, né? Uma motivação real de como fazer uma doação sincera, como você experimentar isso na pele, mesmo, quem sabe, numa escala menor, né? Porque às vezes nossa ajuda para alguém talvez não seja a que Jesus fez, né? Não vai chegar nem perto, né? O que ele fez por nós, né? Mas qualquer ato de bondade, de doação sincera, não importa qual seja, quando ela é sincera, ela é muito preciosa aos olhos de Deus, né? Só de lembrar da viúva e tantas outras coisas que Jesus ele realmente valorizou. Caminhando para o final, gente, já que já demos mais do que um spoiler aqui, né? Quem é esse bom samaritano? Eu queria ouvir de vocês aqui as considerações finais, o finalzinho dessa nossa lição, chegando ao consenso aqui final. Vocês enxergam nitidamente, assim, Jesus também como esse bom samaritano? E o que é que mais impressionou para vocês ou em vocês as atitudes desse bom samaritano, desse Jesus que obviamente é o bom samaritano da palavra, né? Da parábola? O que mais chamou a atenção em Jesus para vocês? Posso começar? Vamos lá. Manda bala. Para mim, eu fico imaginando o líder recebendo a história e ele imaginando: que amor é esse? Que amor é esse que até agora não tinha sentido? Que amor é esse que eu não tinha se manifestado? Até tem uma música que eu gosto bastante. Canta, pode cantar, mano. Canta, não, só uma palha, só o coro, só o coro. A música do querido maestro Mário Jorge, lá de Moema. Que amor é esse? Fala assim: que amor é esse que do nada me salvou, soprou em mim um espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer. Oh, sim, eu sei. Ale, toca aí, Ale, como é aqui, ó. Esse vou dizer. Mas sensacional. Jesus não pediu música muito. De apelo, música de apelo. É verdade. O que mais me marcou nessa lição. Eu acho que eu devo ter até errado a letra, mas é lindo, é isso, gente. Bonito. Tentar se imaginar, que amor é esse. E Jesus não pediu muito, ele pediu tudo. E hoje a gente acha que porque a gente frequenta a igreja, ou porque a gente ajuda alguém, ou porque a gente faz o pouco, a gente acha que a gente já faz muito. Só que pode ser até duro pra gente, pra quem tá escutando, mas ele pediu tudo. Então, tipo assim, é tudo ou nada. Não é pra gente ficar em cima do muro, porque o bom samaritano não ficou em cima do muro, ele entregou tudo. Tudo que ele tinha mesmo. E aí tem uma citação aqui que diz que quando a gente entender sobre isso, aqui grifado na lição, unidos com Cristo, nós estamos unidos com os nossos semelhantes pelos elos da cadeia de um amor, do amor. Top. E esse amor que hoje a gente pode sentir, a gente transborda nas outras pessoas com a nossa vida. A nossa vida como? Como um estilo de vida em movimento. Top. Porque quando ele entra no nosso coração, a gente aprende que esse bom samaritano impacta, salva e transforma. Amém. E nos leva ao movimento, né? Ação prática. E a frase final, né? Agora, depois de tudo isso, vai e faça você.
E aí Jesus senta na cadeira e fala assim, agora eu quero ver você fazer. Eu te ensinei. Faz. Agora faz. Sabe qual a diferença de um pescador normal e um pescador de homens? Não, vamos lá. Não, cara, isso aqui dá pra colocar Não, lá. vai lá. Um dos pilares, hein? Prepara o corte. Desse, achei fantástico. Prepara o corte. Um pescador normal, ele tira um peixe da vida e traz pra morte. Percebeu, não? Sim. Um pescador de homens tira o cara da morte e traz pra vida. Nossa. Usa esse slogan. Você é louco! Na vigília eu vou usar já. Vamos fazer uma camiseta. Laís, tuas considerações finais, vamos lá. O Alvo dos Aventureiros, que fala: o amor de Cristo me constrange. É a história do bom samaritano. Esse mestre da lei, ele ficou constrangido. Ele viu ali Jesus colocando uma pessoa desprezada, fazendo uma ação tão boa que constrangeria a ele. E é assim também. Então, quando a gente recebe esse amor de Cristo, nós ficamos constrangidos. E quando você está constrangido com alguém, você quer fazer algo para que pare. Então, eu recebi esse amor, agora eu vou amar o próximo, para que eu possa, de certa forma, pagar. A gente sabe que a gente jamais poderá pagar o amor que Jesus teve por nós, esse presente que é a vida eterna, mas que através desse exemplo a gente possa amar os outros também. Como o senhor falou, nas coisas simples. Então, aqui vem falando qual a ligação entre amar a Deus e amar o próximo. É que amando ao meu próximo, eu já estou amando a Deus. E mostrando na prática. É, mostrando na prática. Amando o meu próximo, eu estou apresentando a Deus para essa pessoa. Então, isso que eu achei interessante. E aí vem falando que atender o indigente e sofredor será tão natural para nós como foi para Cristo fazer o bem. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida. Não sei como está a vida de quem está assistindo, como está a nossa aqui, mas que isso, pedindo a Deus, eu creio que Ele colocaria em prática na nossa vida, que nós possamos ter esse amor e colocar em prática e fazer o bem seja tão natural como foi para Jesus. É isso aí, gente. Por amor a Jesus, farei sempre o melhor, viu? Bem, vamos lá. Um beijo Aí pro sim. Fala os sinais aí, por favor. O que... Consideração final, gente, vocês falaram tudo. Eu pensei em seguir essa linha aqui. Eu tô olhando pra decoração, tô vendo os cravos. E aí eu lembrei que a gente... esse homem, que é Deus, que contou essa parábola, essa história pra gente, foi crucificado, foi assassinado. E a gente não... Por fazer o bem, né? Porque quando ele proporciona algumas coisas. A extensão dele se mistura com a extensão do próprio samaritano. E a gente não crucifica, a gente não assassina pessoas que fazem o bem, mas são pessoas que se tornam uma ameaça, porque elas subvertem a realidade, elas invertem a importância. Então, eu acho que eu separaria isso, assim, as minhas considerações finais, é que ele revaloriza a dignidade da pessoa humana. Não importa onde ela esteja, e aí ele mistura a identidade dele com a identidade dessa pessoa, criando uma extensão de si mesmo, aí que dura, que não pode ser crucificada, que está até hoje nos orientando e nos mostrando o caminho. Acho que é isso. É o que o pai fez ali no começo da lição. É isso. Renatão, ora com a gente aí. Oro. Vamos lá. Pai Santo, Pai querido, graças nós te damos, porque do mesmo jeitinho que o céu está aberto, hoje, neste podcast, o céu também está aberto para que o bom samaritano possa fluir no nosso coração também, Amém. Pai. Amém. Que o Senhor possa sempre nos abençoar, nos iluminar e que possamos sempre colocar no nosso coração essa certeza que quando a gente está contigo, a gente transborda nas outras pessoas. A sua compaixão, a gente aprende mais sobre o seu amor, mas acima de tudo, a gente aceita os propósitos que o Senhor tem para derramar na nossa vida. Então, Pai, continue nos abençoando, nos iluminando, para que possamos ser pequenos cristos e através do amor nós possamos amar a Ti, amar o próximo e nos amar também. Amém. Tudo isso eu te peço, te agradeço, no Teu santo nome. Amém. Amém. Valeu, Renatão. Obrigado, hein? Valeu, Foi obrigado, top. pastor. Gidio, sensacional, hein? Laís, Obrigada, pastor. muito bom. E obrigado a você também de casa que acompanhou, ouviu esse podcast em algum momento do seu dia aí nessa semana.
eu queria desafiar você, tá? Porque Jesus termina assim, e aí, quem cumpriu o mandamento? Quem cumpriu? Foi o samaritano, foi aquele que amou. Então, que você seja motivado, desafiado a amar também como Cristo amou, experimentar a alegria do que é servir a quem necessita, a quem precisa. Que Deus nos abençoe a mim e a você, para que a gente tenha essa como a nossa maior motivação, viver para servir, como Jesus também viveu para servir aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, não esquece de compartilhar esse conteúdo, segue a gente nas nossas redes sociais. Nos encontramos em breve aí, tá? No nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!